O reencontro entre o Atlético de Cuca e o Palmeiras de Abel tem tudo para ser o divisor de águas no Atlético. Mais uma edição do Bem Bolado com HG, mais um episódio, e até nós chegamos a soltar um vídeo que eu falava sobre esse reencontro, e quando eu decidi tratar desse assunto, obviamente que eu busquei informação, né? O Abel, mesmo suspenso, ele viaja com o time. Só que na Libertadores ele pode ir ao estádio e no Campeonato Brasileiro ele não pode ir ao estádio. Mas ele vem a Belo Horizonte, ele dá a pré-eleição, é o Palmeiras do Abel, ele que dá treino, ele que faz a pré-eleição contra o Atlético do Cuca. O que acontece é que, curiosamente, o último grande confronto do Atlético contra um adversário do mesmo nível, e aí eu estou falando do mesmo nível técnico, eu não estou falando de organização, porque o Palmeiras é muito mais organizado. O Palmeiras já tem uma sequência de trabalho do Abel, está no terceiro ano, e tem também um bom elenco, né, um baita elenco, está entre os melhores elencos do país. Então eu estou falando só no sentido de que os elencos se equivalem. Eu acho até o do Atlético em boa fase, até superior em algumas posições, em alguns setores. Mas isso não vem ao caso agora. E por que não vem? Por mais que o Palmeiras tenha sido desclassificado da Libertadores e da Copa do Brasil, no Brasileiro ele vai muito bem. A distância é muito grande e confortável para o Palmeiras. O Palmeiras joga um futebol que encanta? Pelo menos a mim, não. De assistir, achar vistoso, não. O que me encanta no Palmeiras? Obediência tática. Extremamente competitivo. E essas duas coisas fazem do Palmeiras, além do elenco, além de ter... Claro que tem desfalques importantes, você não tem Danilo, você não tem Gustavo Gomes, você não tem Rafael Veiga, você não tem o goleiro Everton, você não tem o próprio Abel, né? Mas independentemente disso, é um timaço. Só que o Atlético, que vem numa situação muito ruim na competição, por vezes nós falamos que falta organização, tem gente que até critica quando isso é colocado no pacote, mas é um time que não tem a competitividade do Palmeiras, né? Não tem a organização do Palmeiras, mas tem muita qualidade técnica. Então, num jogo grande como esse de quarta-feira, no reencontro do Atlético do Cuca com o Atlético do Abel, eu só posso ter uma ideia, eu só posso fazer uma projeção otimista de que o Atlético vá enfrentar o Palmeiras quarta-feira jogando um futebol diferente do que jogou até agora contra o Avaí, contra o Goiás e tantos outros jogos em que o Atlético não jogou bem. Inclusive sendo derrotado por esses dois que eu citei aqui. Então o que acontece? Esse reencontro, se precisa haver alguma coisa de combustível para deixar esse time mais ligado, o combustível é o próprio reencontro. Porque quando o Palmeiras do Abel, depois da Libertadores contra o Santos, quando esse Palmeiras do Abel cruzou com o Atlético do Cuca, o Palmeiras também não venceu o Atlético. E curiosamente, nos 4 confrontos de Libertadores, o Atlético jogou 3 dos 4 tempos um futebol superior ao do Palmeiras. Um tempo que o Palmeiras jogou bem, ele empatou o jogo aqui, lá ele fez um segundo tempo, partes do segundo tempo, aliás, partes do jogo lá, juntando tudo que jogou aqui no final do segundo tempo, mas o que jogou lá no jogo de volta, o Palmeiras fez 1 dos 4 jogos bem. E o Atlético jogou mais. Mas e daí? Mas foi desclassificado. E isso é o que fica na história. Então, nesse confronto de ideias, de bons jogos, de desclassificações sofridas pelo Atlético, eu acho que o Palmeiras e o Abel estão engasgados. Estão parados na garganta do Cuca. E o Cuca precisa conseguir fazer com que os jogadores comprem a ideia dele e corram por ele. Se vai conseguir, eu não sei. É o que a gente vai ver na quarta-feira. Mas eu acredito que esse jogo pode ser o divisor de águas no Atlético. Você me pergunta, em que sentido? Não sei. Se o Atlético vence, pode ser, de repente, a marca ou o marco de uma arrancada. Se o Atlético perde, eu sinceramente não sei se a situação vai ficar como está hoje, por exemplo, lá na Cidade do Galo. Vamos esperar a quarta-feira para ver. Estou bem otimista, fazendo uma projeção positiva. Tomara que ela se estabeleça. Bem Bolado com HG fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.